Crítica textual do Novo Testamento em defesa da fé. Documentos do primeiro e início do segundo século que atestam o Novo Testamento já escrito no primeiro século. Introdução. Desde o início do século XX, o Novo Testamento tem se tornado alvo de ataques pseudo-racionalistas por parte dos críticos liberais e, pasmem, muitos seminários teológicos têm difundido sutilmente os mesmos pressupostos do liberalismo e do progressismo anti-ortodoxo. É muito comum eruditos anticonservadores afirmarem com falsa propriedade que os textos do Novo Testamento no primeiro século eram transmitidos somente através da oralidade e que não existiam documentos escritos dos textos neotestamentários dentro do primeiro século. E afirmam os acadêmicos parciais que os livros do Novo Testamento são, na verdade, escritos anônimos do segundo século. Essa vertente nociva para a fé cristã tem sido adotada até mesmo nos meios teológicos. A tal interpretação pífia tem sido sustentada mesmo por teólogos e eruditos denominados cristãos. Mas, inconsciente ou consciente, parece que os teólogos cristãos não percebem as implicações negativas em defender tal ensejo, o que é um prato cheio para os ateus, agnósticos e evolucionistas, pois os mesmos zombam e menosprezam a autenticidade dos textos sagrados. Agora pensemos de maneira equilibrada e coerente. Como poderíamos confiar nossas consciências e convicções morais éticas em um conjunto de livros cuja redação provém de autores anônimos? Ou seja, se autores posteriores aos eventos evangélicos? Se fosse esse o caso, óbvio que o texto sagrado seria motivo de desconfiança e dúvida, pois os apócrifos é que contêm essa fama de origem incerta, duvidosa. Todavia, se os evangelhos e as cartas apostólicas estivessem no mesmo contexto, não poderíamos creditar a tal obra as nossas confissões de fé e moral. Desse modo, o conceito de sola escritura seria passível de erro. Dito isso, nos tempos modernos, onde até alguns acadêmicos e autores cristãos oferecem munição ao ateísmo, faz-se necessário conhecermos profundamente essas questões cruciais para a ortodoxia da fé e para manter ilesa o fundamento de sola escritura, que desde os primórdios também era sustentado pelos primeiros pais. Além disso, também é de extrema importância que nós, cristãos professos, tenhamos algum domínio básico sobre esse assunto, para ajudarmos a combater essas tendências progressistas e relativistas, que desejam minar a segurança dos fiéis no tocante aos textos sagrados do Novo Testamento. A ideia absurda de que os evangelhos, que piedosamente lemos todos os dias, são redações tardias e não descrições exatas de testemunhas oculares, acabam ofuscando o testemunho indubitável desses autores e lançando dúvidas sobre a possibilidade de manipulação, corrupção e adulteração dos livros em questão. Visto que, se realmente os 27 livros que compõem o Novo Testamento não se originam dos seus respectivos autores, deveríamos confessar a real possibilidade também de corrupção e manipulação intencional do texto bíblico, pois estaríamos sujeitos a acreditar em testemunhos secundários ou terciários sobre as narrativas orais dos que viram e ouviram sobre esses eventos que envolveram o ministério de Cristo e de seus apóstolos. É sempre necessário rebater e refutar a posição liberal de certos teólogos, eruditos, acadêmicos e professores céticos, pois o nosso país de fato está infestado de falsos guias cegos, que dia após dia estão seduzindo milhares à descrença, com suas falácias infundadas, porque sabem que os acomodados compram tudo o que lhes é oferecido. Então aqui nesse curto e objetivo esboço, quero vos elencar alguns documentos que provam por A mais B que o Novo Testamento já estava de fato escrito dentro do primeiro século. Ou seja, os evangelhos, as epístolas paulinas, as gerais, não foram elaboradas por pseudoepígrafos, como alegam tais autoridades e entusiastas de leigos no assunto.
Com isso, reafirmamos a nossa convicção de fé, a saber, cremos que o Novo Testamento foi escrito inspiradamente por Deus, por seus devidos autores, testemunhas oculares e discípulos destes. Então vamos lá, temos o primeiro documento dentro da carta das epístolas de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia viveu entre 68 e 107 d.C. Na sua carta aos Efésios, o bispo de Esmirna, que escreveu por volta de 95, nós podemos ler: está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos. Esse é o testemunho de um autor do primeiro século. Este fora aluno do apóstolo João e conheceu também Paulo. Ele é categórico quando diz que tais palavras estavam escritas. Conseguintemente, isso implica que essa passagem, em seus dias, era considerado um documento, uma sagrada escritura. E esse texto só pode ser lido em 1 Pedro 5, verso 5 ou Tiago 4, versículo 6. Os críticos liberais podem objetar que esse texto pode ser uma referência de Inácio a Provérbios 3:34, e não necessariamente a 1 Pedro 5, verso 5 ou Tiago 4, verso 6. Mas vejamos se esse argumento se sustenta à luz da análise morfossintática do texto. Bem, o texto em hebraico reza: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, como podemos ver agora no próximo slide. Então está aqui o texto em hebraico. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Aqui o texto todo em hebraico. É nítida a diferença textual entre a escrita de Inácio e o texto em hebraico. Mas os críticos podem recorrer ao texto grego do Antigo Testamento, a Septuaginta. E realmente, ao analisarmos a passagem dentro dessa obra, veremos uma semelhança ortográfica. Contudo, há uma diferença substancial que não permite qualquer crítico textual sério tomar como fonte primária a passagem de Provérbios 3:34 para a referência feita por Inácio de Antioquia. Isso se dá porque no texto da Septuaginta aparece Kyrios e não Theos, e o substantivo nominativo Theos só aparece nos textos de 1 Pedro 5, verso 5 e Tiago 4, versículo 6. Mas esse substantivo Senhor dentro da Septuaginta jamais é substituído por Deus, apenas em alguns casos pelo tetagrama. Portanto, se Inácio tivesse usado como fonte para sua dissertação o texto de Provérbios 3:34, como lemos na Septuaginta, deveríamos ler então: está escrito, o Senhor se opõe aos orgulhosos. Pois isso não seria problema algum para ele, haja vista que, se ele não possuísse em mãos os manuscritos do Novo Testamento, essa seria a forma sintática e morfológica que ele utilizaria. Mas como podemos ter certeza de que Inácio de Antioquia realmente rezou Deus ao invés de Senhor? Tiremos essa conclusão, né? Tiremos então essa indagação. O texto direto do grego da Epístola de Inácio concorda com o que tenho exposto até aqui. Então temos aqui o texto todo em grego da Epístola de Inácio aos Efésios, está aqui, ó, né? Na Epístola de Inácio de Antioquia aos Efésios, capítulo 5, podemos ler aqui, ó: Gegraptai gar hiperephanos rofeos antitacetai. Em uma tradução literal, podemos ter aqui, ó, pois está escrito, gar, pois está escrito, gegraptai. Deus resiste, rofeos hiperephanos, Deus se opõe aos orgulhosos, antitacetai. O texto é muitíssimo claro, está aqui, ó, feos, ó. Rofeos. O texto é muitíssimo claro. O escritor Inácio de Antioquia usou como fonte escriturística ou o texto de 1 Pedro 5:5 ou Tiago 4:6, visto que essa leitura só é encontrada nestes dois textos do Novo Testamento. Este aqui é o texto de Provérbios 3:34 a partir da Septuaginta. Podemos ler, está escrito: o Senhor se opõe aos orgulhosos. Então, temos aqui o texto direto da Septuaginta. Kyrios, Senhor.
Hyperephanos antitacetai. Em uma tradução literal está escrito, a imagem ficou ruim aqui, o Senhor se opõe aos orgulhosos. Está aqui, ó. O Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Carta de Policarpo. Então vamos aqui para mais uma obra. Carta de Policarpo aos Filipenses. Policarpo foi um pai da igreja do primeiro século que escreveu ali no início do segundo século depois de Cristo. Deixou-nos também um testemunho de que o Novo Testamento já estava impresso num documento dentro do primeiro século. Ele escreveu na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, o seguinte, abre aspas, o abençoado apóstolo Paulo vos escreveu uma carta, que se a estudarem encontrarão o sentido de terem sido levantados na fé. Fecha aspas. Implicações históricas. Está nítido que Policarpo, que foi aluno do apóstolo João e que escreveu a epístola aos Filipenses por volta de 115 d.C., fez menção à carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, pois em sua afirmação ele diz que a comunidade dos filipenses, para quem ele também escreveu, haviam recebido uma carta escrita do próprio apóstolo dos gentios, ou seja, nos dias de Policarpo, que foi contemporâneo dos apóstolos, a carta aos Filipenses já era reconhecida como um manuscrito inspirado por Deus e canônico. Temos também uma outra afirmação, um outro escrito de Policarpo, na carta aos Filipenses, capítulo 12, na epístola que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 12, podemos ler, abre aspas, pois está declarado nas Escrituras, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, fecha aspas. Aqui está claro que Policarpo usa o texto de Efésios 4, 26, e ele o reconhece como Escrituras, ou seja, em pé de igualdade aos textos canônicos da Taná. Essa é uma evidência estrondosa de que as cartas paulinas já eram manuscritos com autoridade litúrgica dentro do primeiro século, refutando as alegações irresponsáveis dos críticos liberais acadêmicos. Os mesmos ainda podem recorrer ao argumento de que Policarpo faz referência ao texto de Salmos 4, verso 4. Mas vejamos se tanto no hebraico como na versão da Septuaginta, o texto corresponde à mesma estrutura morfológica e semântica do que lemos aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 26. Vejamos então. Então temos aqui o texto em hebraico. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Então, muito distante, muito diferente do texto de Efésios 4, 26. E temos aqui, como vemos, o texto hebraico está muito distante, morfologicamente e também semanticamente, do que podemos ler em Efésios 4, 26. Texto do qual foi a fonte primária de onde Policarpo extraiu seu comentário. Temos aqui agora o texto na Septuaginta. Ó. O texto direto da Septuaginta pode se traduzir: tremei e não queirais pecar, falai nos vossos corações, nos vossos aposentos e emudecei. É nítido, mais uma vez, que a fonte para o comentário de Policarpo não foi nem o texto advindo da versão grega da Septuaginta, muito menos o texto hebraico para o Salmo 4, verso 4. Comparando a leitura, é muito objetivo que o texto que serviu de fonte para o escritor Policarpo foi o texto grego do Novo Testamento, Efésios 4, 26, o que deixa claro que para o autor eclesiástico do primeiro século, a carta de Paulo aos Efésios era considerada e já possuía o status de Sagrada Escritura. Temos mais uma obra, Clemente de Roma, que viveu entre 35 e 99 d.C., outro autor do primeiro século. Foi um bispo que viveu no primeiro século e também nos deixou escritos que comprovam a historicidade e a canonicidade do Novo Testamento já dentro do primeiro século. Na Epístola aos Coríntios, capítulo 30, parágrafo 2, podemos ler: como se lê, Deus resiste aos orgulhosos, dá, porém, graça aos humildes. Aqui Clemente faz menção à passagem de 1 Pedro 5, verso 5, ou Tiago 4, versículo 6, afirmando que tal conteúdo pode ser lido, ou seja, se pode ser lido é porque faz parte de um documento que já existia dentro do primeiro século. Temos agora
a obra de Barnabé, outro escritor do primeiro século. Na Epístola de Barnabé, que é datada entre 70 a 100 depois de Cristo, a gente pode ler aqui, como está escrito: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui temos o testemunho de Barnabé, um documento do primeiro século que faz menção à passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Ele declara que tal passagem está escrita, gegraptai. Nos dias do escritor, portanto, no primeiro século, o Evangelho de Mateus já era conhecido como um texto escrito. Então temos aqui uma obra de autores acadêmicos que fala da datação de Barnabé. Essa passagem claramente coloca Barnabé após a destruição do segundo templo, mas também coloca Barnabé antes da revolta de Bar Coquebas em 132. Está aqui então algumas evidências internas do livro. Enfim, além dessa evidência interna para a datação da Epístola de Barnabé, como pertencendo entre o período de 70 a 110 depois de Cristo, temos também o testemunho de escritores eclesiásticos do segundo século, Clemente de Alexandria e Orígenes, que afirmam e reconhecem que essa epístola foi escrita pelo próprio autor Barnabé, aquele mesmo que acompanhara a Paulo em suas viagens missionárias. A epístola se encontra inteira em seus 21 capítulos no Códice Sinaíticos, Hierossolimitanos e também numa versão latina muito antiga, do IV século. O autor da epístola faz menção inequivocamente ao texto de Mateus 22,14, visto que a expressão muitos são chamados e poucos os escolhidos não existe e não encontramos ela em nenhuma outra literatura judaica, seja canônica ou não. Temos aqui então o texto em grego da Epístola de Barnabé, aqui a fonte é o Códice Sinaíticos, e podemos ler exatamente isso, irmãos, como está escrito: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Também na Epístola de Barnabé, na sua epístola, no capítulo 21, parágrafo 1, ele escreveu, abre aspas, é bom, portanto, guardar as ordenanças do Senhor que estão escritas, e a elas conformar o comportamento. Implicações teológicas. Em mais um caso, o autor dessa epístola, que é consensualmente datada dentro do primeiro século, nos fornece evidências literárias, objetivas, sobre a existência do Novo Testamento escrito já no primeiro século. Pois aqui Barnabé faz menção à passagem de Mateus 22,14 e também alega que as ordenanças do Senhor Jesus tinham sido escritas. Fica óbvio, portanto, mais uma vez que ele citou anteriormente, até porque ele citou anteriormente, o verso 14 de Mateus 22. Então temos aqui também a Epístola de Barnabé, o texto grego aqui, Dikaiomata tu Kyrio hossa gegraptai. Então, temos, de fato, a expressão. O texto em grego da Epístola de Barnabé diz exatamente: é bom, portanto, guardar os preceitos do Senhor que estão escritos, e a eles conformar o coração. Temos aqui gegraptai, está escrito. Aqui o autor da Epístola deixa claro, aliás, que os preceitos e as ordenanças de Cristo estavam escritas já no primeiro século. E por último, Papias de Herápolis, que viveu ali nasceu antes de 70 e faleceu em 155 depois de Cristo. Foi um outro escritor eclesiástico do primeiro século, que foi contemporâneo dos apóstolos e também afirmou em seus dias que o Evangelho segundo Marcos e Mateus foram redigidos por seus próprios autores no primeiro século, e não por escritores anônimos, como alegam os relativistas acadêmicos. Vejamos o testemunho de Papias de Herápolis, que sobreviveu na obra do historiador Eusébio de Cesareia. Então ele vai falar, Papias de Herápolis. Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido e nem seguido o Senhor, mas, mais tarde, Pedro. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer composição ordenada das sentenças do Senhor. Marcos não nos enganou, escrevendo conforme recordava. Tinha somente esta preocupação: nada negligenciar do que tinha ouvido e nada dizer de falso.
Eusébio de Cesareia, História da Igreja, volume 3. No ano 130, o bispo Papias, de Herápolis, na Frígia, região da Ásia Menor, que foi uma das primeiras a ser evangelizada pelos apóstolos, fala do Evangelho de São Mateus dizendo: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Mais uma vez está na obra de Eusébio, História da Igreja. Conclusão teológica histórica. Conclusão crítico-textual comparativa. Estes 5, eu digitei errado aqui, não é 4, 5. Estes 5 autores cristãos do primeiro século nos fornecem evidências textuais que fixam de modo claro e inquestionável o Novo Testamento no primeiro século. Não como apenas uma mensagem oral, mas também como um documento já reconhecido como Sagrada Escritura por estes discípulos do Colégio Apostólico. Portanto, nos levando a uma ortodoxia bem fundamentada sobre a origem canônica do Novo Testamento, tratada como Sagrada Escritura ainda no período primitivo do primeiro século. Quanto aos eruditos e teólogos progressistas que alegam de modo irresponsável que o Novo Testamento não foi escrito por suas testemunhas oculares, cuidado, igreja. Estes estão atuando com intermináveis conjecturas. A nossa fé ortodoxa detém as evidências histórico-manuscritológicas. É sempre melhor uma grama de evidência do que 1 quilo de pressuposição. Somente essas evidências, conclusão então do meu artigo, somente essas evidências histórico-documentais que extraímos da patrística do primeiro século já são esmagadoras em favor da historicidade do Novo Testamento no primeiro século. Isso porque ainda temos várias evidências arqueológicas e também papirológicas que advogam em favor da antiguidade dos livros do Novo Testamento, remontando assim até o primeiro século, sendo confeccionados da pena dos apóstolos, ou dos que conviveram com eles, como foi o caso de Marcos, Lucas, Judas e Tiago, irmão do Senhor, e não literaturas anônimas produzidas em qualquer momento do segundo século, que é a interpretação preconceituosa adotada pela maioria dos críticos textuais do Novo Testamento. Todavia, os mesmos têm que ignorar essas toneladas de evidências que são irrefutáveis, somente para suportarem um consenso acadêmico, pois para muitos eruditos é mais formidável disseminar e entoar o cântico da maioria do que se opor a ela. Entretanto, como vimos, os dados na patrística, na historiografia, na papirologia e nas várias evidências arqueológicas depõem contra essas pressuposições adotadas pela maioria dentro do mundo acadêmico, e o que realmente importa para nós são os fundamentos verídicos, como diz o maior crítico textual do Novo Testamento grego em atividade, Daniel B. Wallace. É bem melhor ter uma grama de evidências do que 1 quilo de pressuposição. Crítica textual em defesa da fé cristã.